Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Estamos aqui novamente na nossa live aí de domingo, começando às 11 horas, né? Um pouquinho aí depois das 11. Hoje eu tô sozinho, tô sem minha diretora técnica, né? Vamos dizer assim. A minha esposa hoje teve que dar um curso aí, então hoje eu tô aqui sozinho. Peço desculpa aí por qualquer transtorno que a gente venha a ter aí, tá bom, pessoal? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pequenas ameaças, né, novamente. Vamos falar aí, primeira vez nós falamos sobre as lesmas e caracóis, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os pulgões, tá joia? Veja se o áudio tá ok, deixa eu só dar uma olhada aqui, eu acredito que esteja tudo certinho, mas de qualquer forma, né, vamos conferir aí. Se a gente tiver aí com o som baixo, aí alguma coisa, vocês me avisem, né, porque como hoje eu tô sozinho, tô aqui no improviso. Tá joia? Mas vai dar tudo certo, tá bom? Bom dia a todos aí, bom dia Elô, bom dia Daniela, bom dia Helena, como é que vai? Como é que vai Carvalho, Marlene, tudo bom? Marcos, ô Marcão, tudo bom? Como é que você tá aí? Tudo jóia, Marcão? Vamos lá pessoal, deixa eu só ver aqui, o pessoal tá entrando, Maria Ângela, André, tudo bom André? Maria Helena, tudo bom? Como é que você está? Rodrigues, tudo bom, Rodrigues? Como é que você está? Daniela, Valquíria, bom dia, Daniela, bom dia a todos, né? E quem está vindo pela primeira vez, explicar um pouquinho como que funciona a nossa live, né? Primeiro a gente mostra algumas das orquídeas que estão floridas aqui essa semana. Depois a gente entra aí no tema, que o tema essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre essas pequenas ameaças que vão aí rondando o nosso orquidário, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho de pulgão, tá? Como a gente combater esses pulgões, né? Que aparecem aí nas nossas orquídeas, né? Não só em orquídeas, mas aparecem em várias plantas, né? Quando a gente acaba cultivando-as dentro de casa. Tá joia? E na terceira parte, aí no final da live, a gente tenta aí responder algumas perguntas, algumas questões que ficaram aí sem resposta no tema, ou mesmo que sejam alguns assuntos, tá? Hoje, como eu falei, estou sem minha auxiliar, estou sem minha diretora técnica, né? Sem a Daniela, que ela foi dar um curso, foi dar uma palestra numa faculdade, né? Então ontem e hoje, né? Palestra não, ela está dando um curso, né, na faculdade, né? Então aí está ministrando um curso lá. Então hoje eu fiquei aqui com essa questão toda aí, e vamos ver se a gente consegue dar andamento em tudo. Então só a questão que eu vejo das perguntas, vamos ver se eu consigo aí conciliar tudo isso para a gente responder as perguntas. Tá joia, pessoal? Se não der, aí a gente dá um outro jeito, vocês me mandem através do Messenger, do Direct, e depois aí com calma eu respondo para vocês, tá bom? Bom, pessoal, vamos começar a mostrar o que a gente tem de florido aí hoje, né? Deixa eu só colocar essa água aqui antes que aconteça um pequeno acidente. O cafezinho não pode faltar, né? Bom, vamos lá. Eu quero mostrar essa planta aqui, tá? É uma planta, ela não é tão comum aqui no Brasil, né? Pelo menos eu vejo ela em poucas coleções, né? É uma pescatória, né? É a pescatória serina, né? Ela até lembra bem um sapatinho, né? Olha só. Ela tem aí esse saco aqui no labelo, né? Que lembra até um sapatinho. Então essa daqui é a pescatória serina, tá? Então a planta aí também de cultivo, vou dizer até relativamente fácil, tá? Mas normalmente eu não tenho visto em coleções, né? Ganhei ela de um amigo e aqui já é a segunda vez que ela está florindo em casa, né? Uma planta aí bem bacana aí também, olha só. Bem legal, né? Então essa daqui é a pescatória serina, tá bom? Vou colocar ela aqui do lado. Aqui eu também tenho um dendróbio, né, que ele está bem florido, né? Esse daqui é o auriculato, né? Então ele está com várias flores aqui também, a planta está muito bonita, né? Olha só. Então aqui é a época, eu mostrei uma planta para vocês alguns dias atrás, essa daqui já é uma outra planta, tá? Aquela lá já foi para uma pessoa aí que acabou adquirindo ela, mas essa daqui já é uma outra planta também, olha, em plena floração, olha só. Essa planta aqui está bem florida mesmo, né? E está bem bonita mesmo. Então essa daqui é uma
um dendróbio auriculatum, tá joia? Colocar ela aqui do lado. Dentro das nossas brasileiras, né? Aqui está abrindo também, essa daqui é uma planta que eu cultivo em semi-hidroponia. Essa daqui é uma Cyanthera adiamantinense, tá bom? Ela é cultivada na semi-hidroponia, então com aquela brita pequenininha de chapisco, furos no vaso a 1 centímetro, né, do fundo, então ela é furada na lateral, não é furada no fundo do vaso, tá bom? E com aquela pedrinha de chapisco. Normalmente eu coloco bocache, um pouquinho de bocache no fundo, a adubação também faço com bocache e com micro-arco-íris fértil aí quinzenalmente, tá joia? Então essa daqui, olha, com 2 hastes florais, então essa daqui é a Cyanthera adamantinense, né? Então olha só, uma haste bem longa, né? Ela está com 2 hastes aqui bem bonitas e com alguns brotos aqui no fundo também se desenvolvendo e crescendo. A planta está bem saudável, bem bonita mesmo. Esse método aqui é um método que para essas Cyantheras terrestres, né, e também para as Hofmannseggelas, né, ele tem dado para mim um resultado muito bom e muito satisfatório, porque eram gêneros, né, plantas rupícolas, né, não gêneros não, né, mas as plantas rupícolas eu tinha uma certa dificuldade de cultivo. E quando eu adotei essa forma de cultivo com elas, comecei a ter sucesso. Tá joia? Então, deixa eu colocá-la aqui. Até mostrei para vocês na semana passada também uma Hofmannsegella, né, floridas, né, então tenho tido bastante sucesso. Hoje aqui em casa mesmo, não dá para mostrar todas, né, mas aqui eu tenho 1, 2, 3 Hofmannsegellas floridas e 3 Cyantheras, né, que eu tenho essa Cyanthera adamantinense está florida, eu tenho a johannense, tanto a vermelha quanto a amarela também estão floridas, né? Então é o sucesso dessa forma de cultivo para essas plantas rupícolas, tá bom? O que é importante? Você sempre associar isso a uma boa luminosidade, tá bom? Elas precisam de luz, então quanto mais luz aí você conseguir fornecer para elas, um período do dia, se possível, ou pelo menos uma luminosidade filtrada e bem intensa, elas também acabam sendo a complementação desse cultivo delas. Bacana? Bom, vamos lá mostrar agora mais algumas coisas aqui. Deixa eu mostrar isso daqui. Essas daqui são as Schnorks, né? Então, Schnorks scolopendria, né? Então todas elas aí já começando com a floração bem bacana, né? Então essas daqui são 2 plantas muito bacanas. Essa planta aqui é uma que eu tenho, essa é minha, né, que eu guardo, né, já há bastante tempo, já cultivo ela bacana. E aqui o que é interessante, ela já está dando a volta por trás da plaquinha de sanção do campo. Essa aqui é uma plaquinha de sanção do campo. Vou até ter que tirar essa identificação dela, ó, porque a planta já está dando volta ali por trás do sanção do campo, né? Então da bolacha de sanção do campo. E essa daqui é uma outra também que está bem florida, né? Então esses daqui são os Schnorks scolopendria, né? Então aí, ó, com floração bem intensa, né? Muito bacana, né? E começando a florir, né? Então a grande maioria aí das plantas que eu tenho aqui, deixa eu só virar um pouquinho aqui esse celular, opa! A grande maioria ainda está abrindo a floração, tá? Mas essa daqui é a Schnorks fragans, né? Então, as que eu tenho aqui em casa, todas elas estão com botões, né? Essa daqui é a primeira que está abrindo, né? Ela já está aqui, tá? Isso daqui, esse daqui vai gerar um pouquinho de discussão com vocês aí todos, né? Que tem as Schnorks, né? Principalmente a fragans, tá? Eu me aprofundei um pouquinho com relação às fragans, às Schnorks, em virtude de um amigo, Edmundo, né, que andou mandando umas mensagens para mim aqui de São Paulo, e a gente acabou discorrendo um pouco sobre as Schnorks, tá? Principalmente as fragans, que vêm para o Brasil normalmente, tá? E ali a gente chegou a uma conclusão que, assim, eu lendo alguns artigos de fora do Brasil, que são 3 espécies,
Tá? Então, na verdade, nós temos 3 espécies e as 3 são identificadas como Schnorks fragrans. Né? Então, são 3 espécies, tem algumas diferenças, uma hora a gente até pode falar um pouquinho a respeito disso, mas tem a Schnorks defendeni, tem a Schnorks fragrans e tem a Tixieri. Então, tem 3 espécies de Schnorks, né, com esse mesmo tipo de crescimento e floração. Mas as diferenças estão nas flores, né? Essa daqui, inclusive, ela não é fragrance, né? Ela é sedenfandene, né? Então, aí depois um dia a gente fala um pouquinho a respeito disso daqui. Mas é bem interessante que são 3 espécies que nós temos e as 3, elas entraram no Brasil como Schnorks fragrans. E não são, tem diferenças entre essas 3 espécies aí. É um pouquinho complicado porque a gente só consegue diferenciar ela com certeza com a floração. Mas é uma observação aí bem interessante para a gente depois começar a olhar a floração, que está começando a floração do Schnorks fragrans agora, a gente identificar realmente, corretamente, quem é fragrans, quem é sedenfandene e quem é Tixieri. Tá joia? Bom, mostrar aqui mais alguma coisa aqui para vocês. Quiloquistas, né? Então, quiloquista lunífera, né? Então, teve um dos amigos que perguntou em algumas lives aí passadas, se eu não me engano foi o Equifanáticos, né? Se era a mesma planta que eu estava mostrando ou eram plantas diferentes, né? Então, essa daqui foi uma das primeiras luníferas que eu mostrei esse ano. E ela, ó, essa daqui não, essa daqui já acho que estão 3 semanas que eu mostro ela. Então a primeira, a segunda, essa é a terceira semana. Então já tem mais de 20 dias que ela está florida, ó. Então a flor das quiloquistas, ela tem uma duração muito longa, né? Isso que é bacana. Essa daqui, deixa eu falar, é a lunífera, tá bom? Essa daqui, deixa eu só pegar ela aqui. Tenho ela como parish, tá? Ela é mais esverdeada, né? Então ela tem as diferenças estão no labelo, mas ela é mais esverdeada. Então essa daqui é a quiloquista parish, também aí em plena floração, né? Um dendróbio bem bacana, né? Que aí já é bem comum, né? Comum que eu digo assim, já tem várias coleções, né? Esse daqui é o Vasselli, né? Olha só, também em plena floração, olha só que haste floral magnífica, né? Muito bacana. E é uma planta também de um cultivo relativamente fácil, né? Relativamente fácil, que eu digo o seguinte, se você sabe a condição que ela gosta, é fácil. Agora, se você não dá o mínimo que ela precisa, realmente você vai ter dificuldade, inclusive com floração, né? Que ela não é uma espécie muito fácil para a floração também, se não tiver as condições adequadas para ela, tá bom? Deixa eu mostrar, isso daqui é uma planta bem bacana, tá? É uma planta que ela está começando a aparecer nas coleções agora, inclusive ela está com uma abelhinha aqui, olha, até bem interessante, ó, vocês vão ver aqui, ó, tem uma abelhinha nela. Essa daqui é a Epamato stigma levis, então é uma planta que praticamente aí não tem quase informação sobre ela na internet. Eu procurei muito a descrição dela, não consegui achar, né? É uma planta classificada recentemente e é uma planta aí que é muito florífera, né? E a floração dela é muito bonita porque ela faz essas hastes florais longas, né? E aqui, olha só, essas flores já estão abertas, ó. E a abelhinha aí passeando por ela, olha lá, vocês vão ver aí no vídeo, a abelhinha passeando por ela, olha só. Então uma planta aí praticamente nova aí, eu não conhecia, né, vim conhecer esse ano, né, e a planta aí, olha, maravilhosa, né, já começando com a floração. Essa daqui está com 2 hastes florais, mas eu tenho algumas outras plantas lá que estão com bastantes hastes florais, olha só, muito bonita, né, muito bacana. Né? Então essa é Epamato stigma levis. Deixa eu colocar ela aqui, ela estava aqui em cima. Deixa eu ver que horas são. Como eu estou sem a minha ajudante, tenho que controlar o tempo sozinho. Então vamos lá. Vamos entrar no tema, depois a gente acaba mostrando as outras plantas, né? E a gente vai falando um pouquinho, conforme a gente vai mostrando, aí vamos mostrando as plantas. Então, qual que é o tema de hoje? Pequenas ameaças
os pulgões, tá? Bom, o que é interessante que a gente conheça um pouquinho também como que é um pulgão, né? O que é, o que ele faz, quais são os problemas que ele pode ocorrer, que eles podem acarretar em nosso orquidário, tá? O pulgão, ele é um afídeo, né? Então é um inseto aí que ele é bem interessante a forma que ele se alimenta, né? Porque ele se alimenta aí através da seiva das plantas, né? Então ele tem um aparelho, como que a gente pode se dizer assim, um aparelho, né, de alimentação, né, que ele faz uma pequena incisão aí na planta e ali ele consegue, se ele acha dentro do floema, ele se alimenta do floema, se ele consegue achar um local aonde que isso saia como uma veia, ele já faz e ali por gravidade ele acaba se alimentando, ou se não, se caso ele tenha sede, ele acaba sugando. O que é interessante do pulgão, né? Ele acaba se alimentando, principalmente os que atacam as orquídeas, né? Porque assim, em termos de pulgões, são em torno de 250 espécies de pulgões, né? Nem todos atacam as orquídeas, alguns são específicos de citros, de morangos, de algumas outras culturas, né? Não especificamente orquídeas. O que normalmente ataca a orquídea ou é aquele verdinho, né, o amarelinho, o verdinho, ou tem um negro que de vez em quando aparece, né? Mas existe várias outras cores, por essa infinidade de espécies, tem um vermelho, tem um mais prateado, mas tem várias espécies de pulgão e ocasionalmente ele pode atacar orquídeas, mas normalmente o que ataca mais orquídeas é esse amarelinho esverdeado, né, esse verdinho que a gente vê por aí. O que o pulgão pode causar, tá? Isso que é interessante que a gente observe, tá? O pulgão, ele tem, claro, a sua questão de sugar a seiva, né? Então, normalmente, o que ele vai atacar? Ele ataca os brotos novos, né? Então brotos novos que ele acaba atacando, ou os botões, né? Porque ali, se você observar, quando você observa as suas orquídeas, você vai ver que os brotos novos, às vezes ele tem ali alguma substância, as paredes são mais finas. Por que ele não ataca normalmente a parte mais adulta da planta? Porque a parede já é mais grossa, então ele não consegue romper essa parede para se alimentar. Aonde que ele vai? Nos brotos, tá? Mais novos, nas pontas, né? E também ali nos botões, né? Então, nas hastes florais, nas inflorescências, né? E nos botões, porque ali as paredes são mais finas, então fica mais fácil dele se alimentar. Então, o que ele acaba acontecendo? Ele vai se alimentar dessa seiva e prejudica o desenvolvimento das flores, então as flores acabam muitas vezes até sendo abortadas, né? E também no caso das folhas, as folhas acabam também não se desenvolvendo muito bem, muitas vezes amarelando e muitas vezes também até caindo, abortando, a gente vindo a perder esses brotos novos, essas folhas novas das plantas, tá ok? Então, diretamente, ele pode causar isso. Então, tanto a questão das flores, né, prejudicar o desenvolvimento das flores, quanto também o desenvolvimento desses novos brotos e das folhas em nossas orquídeas. Bacana? Isso é diretamente ele. Indiretamente, o que ele faz, tá? Também que é muito prejudicial para as orquídeas. Nessa alimentação que ele faz das orquídeas, né, dessa seiva, ele acaba tendo um resíduo, né, que ele acaba soltando, que é a melada, né? E esse resíduo, ele acaba impregnando as folhas, tá? As folhas, os brotos, ou mesmo ali as inflorescências, né? E com isso é um campo, porque como é ali o floema, então ele é rico em alimentos, né? Então rico em açúcares. E ali o que pode acontecer? O desenvolvimento de fungos, tá? E aí nesse desenvolvimento de fungos acaba manchando as plantas, acabam aí as flores, as orquídeas abortando os botões. Então por essa secreção que fica ali, né, meia grudenta, né? Essa secreção amelada, ela acaba sendo um alimento aí para fungos e se desenvolverem. E aí esses fungos acabam sendo oportunistas, é lógico, e ali se alimentando ali dessa melada e prejudicando o desenvolvimento das plantas. Bacana? Então,
Além disso, então, ele pode facilitar esse desenvolvimento de fungos. Uma outra questão que isso também é um pouco mais, eu até acredito que seja até mais perigosa, né, para a planta e para o nosso cultivo, os pulgões, nessas incisões que eles fazem, né, para poder sugar a seiva da planta, se ele sugar uma planta que esteja contaminada com vírus, tá, ele acaba carregando esse vírus para as outras plantas, tá? Então ele também é esse vetor, né, que acaba disseminando vírus em nossas orquídeas ou em nossas plantas. Então isso é muito perigoso também, porque o vírus normalmente ele não tem cura. Você vai ter que eliminar a tua planta ou manter ela totalmente isolada do teu orquidário por esse tipo de problema. Então vocês vejam, o pulgão em si, ele já é um problema, mas ele também é um vetor que ele acaba facilitando o desenvolvimento de fungos e também pode ser um vetor de disseminação de vírus em nosso orquidário. Bacana? Uma outra coisa bem interessante com relação aos pulgões, né? Desculpa, os pulgões, acabei falando ali, então ele acaba facilitando o desenvolvimento de fungos e um vetor para propagação dos vírus. O pulgão, ele também, a forma que ele se desenvolve é bem interessante, tá? Então, por isso que muitas vezes, quando chega o inverno, o pulgão some do nosso orquidário. Porque o que acontece? Normalmente os ovos são colocados ali no outono, né, na entrada do inverno. Depois eles ficam ali em desenvolvimento durante o inverno e quando começa a primavera, eles nascem, tá? Mas normalmente ali são fêmeas. E aí ele se desenvolve de uma forma vivípara, ou seja, ele vai soltando filhotes ou vai soltando clones, né, como se fosse clones ali os pulgões, só de fêmeas. E aí vem aquele monte de fêmeas, né? E aí quando vai chegar, essa reprodução ela é muito rápida, por isso que muitas vezes você olha uma planta, tem pouco pulgão, daqui a pouco você olha, está infestado, né? Porque ele se desenvolve muito rápido, dessa forma vivípara. Tá? E cada geração ele continua porque essas fêmeas que nascem, esses clones, eles continuam a reprodução e ali vai rapidamente infestando ali a tua planta. E depois, quando chega novamente na questão ali no outono novamente, aí sim eles começam a reproduzir machos e fêmeas. Né? Então parece-me, né, pelo que eu li, que o grande start disso é a mudança da estação, ou seja, a temperatura. Então quando tem a mudança de temperatura, ele sabe que vai chegar o inverno, então aí se produz machos e fêmeas, eles são alados, então eles acabam voando dessas orquídeas, né, e ali vai depositar ovos e ali volta o ciclo novamente. Tá ok? Então normalmente é assim que ele se desenvolve. Só que tem um problema, né? Isso é na natureza. E quando a gente traz para o nosso orquidário, com clima controlado, principalmente quando a gente cultiva dentro de casa, com tudo isso controlado, não existe esse momento do inverno onde é interrompido, né, a vida, né? Ou seja, ali eles acabam morrendo no inverno e volta a eclodir os ovos novamente no outono. Isso não acontece. Então, como o clima ali é um clima mais estável, ela continua a produção, né, de fêmeas, ou seja, da forma vivípara. E aí o que acontece? Infesta muito rapidamente todo o nosso orquidário, principalmente as nossas plantas quando são dentro de casas. Tá? Então é por isso que o pulgão dentro de casa, ou no ambiente mais controlado, ele se torna uma praga realmente. Tá? Por quê? Por causa do ambiente é controlado, então ele não tem nenhuma diversidade ali, ele só vai reproduzir. Uma outra coisa interessante do pulgão, tá? Existem algumas formigas que têm os pulgões como rebanho, né? Então essa melada que ela produz, né, é um excremento, né? Não seria um excremento, mas é um excesso de alimento que ela tem, ela acaba colocando isso para fora, né? Como se fosse ali pelo nosso intestino. E ali a formiga acaba se alimentando disso, né? Usa isso como um alimento. E aí ela acaba cuidando dos pulgões, né? E até de uma certa forma disseminando isso em nosso
nosso orquidário. Então você também tem que prestar muito atenção em formigas, né? Então as formigas também acabam se aproveitando do pulgão para extrair esse alimento e acabam cuidando delas, né, dentro do nosso orquidário, e ali acaba disseminando. Então pega de uma planta, leva para outra, pega de uma planta, leva para outra, e isso acaba acontecendo aí muito rapidamente também. Uma outra questão, como que o pulgão vai de uma planta para outra? Ele pode ir através da rega, quando você rega, a água bate, ela vai para uma outra planta e acaba se fixando na outra planta, pelo vento, tá? Para vocês terem uma ideia, já foi achado pulgões em altitudes de 5.000 metros, né? Já foi coletado, né, amostras, né, que normalmente aqueles balões atmosféricos, né, fazem aquelas coletas, né? E foi achado pulgão a 5.000 metros de altitude. Então o próprio vento dissemina pulgão. Então muitas vezes você está no teu orquidário, não tem nada. Daqui a pouco, daqui uma semana, aparece um pulgão e começa a aparecer em várias outras plantas. Isso pode ter vindo através do vento. Tá? Então o vento também ele se aproveita, né? Apesar dele só o macho e a fêmea próximo do período de reprodução ali, ou chegando na estação do ano do inverno, no outono, que voam, mas os pequenos pulgões, eles também se aproveitam, mesmo sem asa, eles se aproveitam do vento para poder ir para outras plantas, né? Então essa disseminação do pulgão, ele é muito estratégico, é sobrevivência, é a natureza. Então ele tem essa estratégia também, o vento acaba, mesmo ele não tendo asas, o vento acaba disseminando ele em nosso orquidário. Bacana? Então pronto, a gente conheceu já o pulgão é isso, tá? Então ele faz esse trabalho aí, é a natureza, né? A natureza dele é essa, então ele se alimenta dessa forma. Na natureza ele tem ali algumas vespas, né, que se alimentam aí dos pulgões, dos ovos. A joaninha também, aí ela se alimenta muito, né, de pulgões também. Algumas aranhas também se alimentam. Então na natureza isso acaba ficando controlado. No nosso orquidário a gente não tem vamos dizer assim, esses insetos que se alimentam dos pulgões. Então não tem esse controle biológico. Então aí muitas vezes a gente vai ter que abrir mão de alguns produtos para combater os pulgões, tá bom? Tem alguns produtos que a gente utiliza aí que são mais naturais, vamos se dizer assim, não tem uma agressão tão grande, principalmente para as plantas e para nós também. Tá bom? Então eu vou falar de alguns aqui que a gente pode utilizar no combate do pulgão. Então a gente conheceu já um pouquinho do que é o pulgão, como que é a forma de reprodução dele, como ele se dissemina, né? E também, agora vamos ver como que a gente pode combater ele de algumas maneiras aí mais tranquilas, né? Mais naturais e outras nem tanto. Mas a gente tem algumas opções aí que pode ser utilizado para o combate. Uma delas, né, eu utilizo aqui também, é o Azact, né? Então o Azact eu utilizo, a gente está com uma dificuldade muito grande da importação, né, do Azact por essa época agora, infelizmente aí pela questão aí, é um produto que vem da Índia, né? Mas está difícil, então ele também ajuda muito no combate aí do pulgão. O ativo dele é a azadiractina, tá bom? A base dele é óleo de nim, né? Então isso também, então já dá uma clareada. Então o nim, o óleo de nim, muitas vezes assim que a gente consegue já adquirir aqui no Brasil, ele também vai ajudar bastante, tá? Porque o Azact também, a base dele é o óleo de nim. Então você consegue também com o óleo de nim combater o pulgão. Tá? E o pulgão, então, de alguma forma, o óleo de nim, ele age ali evitando que ele se alimente ou se desenvolva, né? E ali você acaba eliminando ele dessa forma, tá joia? Então o óleo de nim é uma ótima opção para você utilizar no controle do pulgão. E ele é natural, né? Então ele não é agressivo tanto às plantas quanto a nós, né? E nem animais. O que é importante? Evite horas mais quentes do dia ou com incidência de sol para fazer a aplicação dele. Sempre na parte da manhã ou no finalzinho da tarde, tá? Onde que você não tenha mais sol, tá bom? Mas o óleo de nim aí é fantástico para esse controle também do pulgão.
Uma outra coisa que também a gente pode utilizar no controle aí do pulgão é o detergente, tá? Detergente também é algo barato que a gente pode utilizar aí no pulgão, e no pulgão ele tem aí uma ação muito boa, tá? Muito boa também no combate. Normalmente, como que a utilização, né, que a gente faz da receita aí para combate do pulgão? A gente coloca em cada litro de água, então em 1 litro de água a gente coloca 50 ml de detergente, tá? Eu prefiro detergente neutro, esses detergentes transparentes ou detergente neutro para ser utilizado. Então a cada litro 50 ml. Bacana? No caso, tanto o óleo de NIM quanto o detergente que você for utilizar, normalmente você vai utilizar um pulverizador, né? Então você pode utilizar esses pulverizadores com pressão, você vai colocar essa mistura aqui dentro e você vai aplicar nas suas plantas, ou pode utilizar esses borrifadores manuais também, esses borrifadores pequenos, que você vai ter essa solução. Isso se você tiver aí uma pequena infestação. Muitas vezes também você não vai precisar nem utilizar produto, né? Dependendo, se você conseguir achar o pulgão no início, você consegue tirar ele até com a própria mão, né? Se não for uma infestação muito grande, então você pode tirar ele ali, que você acaba matando ele e tira da sua planta. É lógico, se ele tem ovos, se você desconfia ali que pode ter, ou por uma precaução maior, aí você usa o óleo de NIM ou você usa o detergente, que você já vai ter uma eficácia muito bacana com relação a isso, tá joia? Porque aí você já vai conseguir eliminar pelo menos os insetos adultos, evitar que eles cheguem nesse ciclo de postura. Você elimina ele ali naquela parte onde que ele é vivípara, onde que ele coloca filhotes, onde deixa nascer clones, filhotes, né? Então você elimina ele ali, não chega nem a botar ovos, então você não tem problema aí na próxima estação, pelo menos com aquela geração você não tem mais problema, tá ok? Agora, a tua infestação é muito grande, você vai precisar utilizar um inseticida, né? Cuidado com isso, sempre muito cuidado com inseticida para a gente utilizar. Muitas vezes você pode utilizar até um SBP, né? Então SBP ou esses inseticidas aerosóis à base de água, tá? Sempre cuidado, à base de água e que não tenha nenhum tipo de essência, citronela ou perfume, alguma coisa desse tipo. Então inseticidas aerosol, base água, e você também pode fazer a aplicação na parte da manhã ou na parte no final da tarde. Cuidado com o excesso, tá? Tudo em excesso, a diferença do remédio e do veneno é a dose. Então cuidado com o excesso também. Então você pode utilizar esse tipo de inseticida também. Um outro inseticida que eu utilizo muito, já falei, já mostrei muitas vezes para você, é esse, tá? O Dime. Eu utilizo ele, mas eu prefiro essa fórmula concentrada do que já comprar ele pronto e diluído. Então eu compro essa fórmula, esse concentrado, é um frasquinho de 50 ml. Se não me falha a memória, ele é 5 ml por litro, é isso mesmo, 5 ml para cada litro. E da mesma forma, esse daqui já é um inseticida mesmo, tá? Então também cuidado, apesar dele ser um produto que ele não é muito tóxico, né? Porque ele tem a tarja amarela, tá? A toxicidade dele é baixa, mas não deixa de ser um veneno, tá? Então também cuidado no uso dele também, tá bom? E da mesma forma, você faz a mistura, vai utilizar um borrifador, tanto esse quanto esse, e faz a aplicação nas suas plantas, tá joia? Faz a aplicação nas plantas que estão infectadas. Então, se você tiver uma planta infectada, vamos dar um exemplo aqui, eu tenho essas plantas que estão infectadas. Então, eu tenho uma planta do meio que está infectada. Então, aplique nas duas do lado também, tá? Porque aí você já evita, se ele teve alguma disseminação, evita que ele se propague para as outras plantas. Procura colocar ali sempre naquelas plantas do lado. Ah, Roberto, eu posso fazer isso preventivamente? Como eu falo para vocês, eu não gosto de fazer essa questão preventiva com inseticidas, com tudo esse tipo de coisa. Por quê? Ele é um veneno, ele é um agressor, então de alguma forma ele vai fazer mal para a planta, né? Pouco ou muito, mas vai fazer. Eu prefiro não fazer essa questão de prevenção, eu prefiro realmente só cuidar do indivíduo quando ele está infectado ou aquele indivíduo que está sendo atacado, do que você ficar
aplicando aí indiscriminadamente inseticidas, ou seja, outros produtos aí para que você possa aí de alguma forma prejudicar a tua planta com o passar do tempo. Uma outra coisa que é bem interessante é o extrato pirolenhoso, né? Então aí alguns de vocês aí já viram, até já usam, né? O extrato pirolenhoso, ele também, além dele ser algo que ajuda aí no enraizamento das plantas, no desenvolvimento das plantas, ele também é um repelente, né? Então ele funciona aí como repelente, principalmente para alguns insetos, e também os pulgões entram nessa lista. Então também aí quando você vai fazer adubação, coloca um pouquinho de extrato pirolenhoso, ele não prejudica a planta, ele até ajuda, né? Eu sempre misturo junto com a adubação, então a cada 15 dias eu faço a aplicação dele. Então ele, além de ajudar também as raízes da planta, ele funciona como repelente. Então o extrato pirolenhoso também é algo bem interessante para vocês utilizarem nas suas plantas também. Tá joia? Bom, deixa eu só pegar aqui o computador, ver como é que está o nosso tempo, né? Bom, então é isso, gente. Com relação ao controle de pulgões, né? Que a gente fala sempre controle, porque a gente nunca vai conseguir eliminar ele totalmente. Por quê? Como vocês viram, né? Quando ele é alado, ele acaba vindo, né, de fora e chega no nosso orquidário aqui e acaba se depositando, acaba se desenvolvendo. Então o que é importante? A gente observar. Ah, Roberto, mas ainda não é a forma alada, é um inseto, então ele pode vir pelo vento, né? Então isso também não tem como a gente controlar. Então, infelizmente, vai aparecer. Em algum momento, ele aparece, né? E agora, quando ele aparece, se a gente está sempre ali de olho, sempre observando as nossas plantas, a gente consegue, de uma forma positiva, eliminar isso logo no começo, logo no início da infestação. Então, isso fica muito mais fácil para que a gente possa ter um resultado positivo com relação às nossas orquídeas. Tá joia? Bom, gente, deixa eu só ver aqui se eu consigo entrar aqui, só um minutinho. Então é isso que eu gostaria de falar com vocês a respeito do pulgão, tá? Porque ele é algo que ele não é algo muito, como que eu posso dizer assim, de difícil controle, não é algo de difícil controle, mas é importante que a gente sempre observe as nossas plantas, as nossas orquídeas, porque a partir daí a gente consegue aí eliminar ela logo no início, logo no começo, né? Bom, gente, vamos ver aí se eu consigo responder, mostrar algumas plantas primeiro e depois eu vou procurar e responder algumas perguntas aí, vou tentar conciliar entre Instagram e Facebook, tá joia? Mas deixa eu mostrar mais algumas coisas que estão floridas aqui. Essa planta aqui, olha, bem bacana. Esse daqui é um ascocentro, né? Deixa eu até encaixá-lo aqui. Esse daqui é o ascocentro, esse é o ascocentro miniatum, né? Então, só que é o ascocentro ampuláceo, desculpa. Esse é ascocentro ampuláceo, variedade alba. Então, ele é alba, né? Então, ou seja, as flores são brancas, né? Então, olha, ele aqui também em plena floração, está começando a abrir as flores. Isso daqui vai ficar cheio, porque essa planta aqui em específico, ela está com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela está com 6 hastes florais, em específico essa planta aqui. Ela está maravilhosa. Quando ela abrir, ela vai ficar esse pé dela aqui vai ficar todinho branco, né? Muito interessante. Então essa daqui é ascocentro ampuláceo, variedade, a forma, né? Forma alba. Vou colocá-la aqui. Esse daqui é o miniatum, é uma das últimas plantas que estão com flores aqui, mas essa daqui eu fiz questão de mostrar para vocês pelo seguinte, né? Vamos lá. O ascocentro miniatum, ok? Então já mostrei várias plantas para você, essa daqui é mais uma, né, que a gente está mostrando. Mas essa planta foi polinizada o ano passado, olha aqui, ó, cheio de cápsula da floração do ano passado. E esse ano a haste floral abrindo aqui também, né? Então você tem aqui o ano passado cheio de sementes e esse ano com as flores aqui abertas, né? Então olha só que bacana isso. Então é o ascocentro miniatum.
Aqui também, em termos de Vanda, né? Então a Vanda Maria, então aqui também com as flores vermelhas, né? Que eu sempre acho que é um destaque muito especial para essa planta, né? Que são essas flores vermelhas, né? Então muito bonita também, muito bacana. Essa daqui é a Vanda Maria. Tá joia? Deixa eu ver aqui o que eu deixei de mostrar. Ah, tá. Isso daqui é muito bacana. Essa daqui é uma planta que eu já tenho há muitos anos, né? Dá para perceber, né? Pelo tamanho dela, né? E ela foi colocada aqui numa madeira de ipê, então já fiz um transplante dela uma vez. Então aqui ela já está numa madeira de ipê já há algum tempo. E ela tá cheia de flores, né? Olha aqui, ó. E o que é interessante dessa planta, né? Que eu gosto, é o perfume. Ela tem um perfume adocicado, ela lembra muito melão. Para mim, lembra o melão, né? E é muito perfumado, melão ou melancia, né? Fica ali a dúvida, né? Mas é um perfume que impregna todo o ambiente, né? Muito bacana mesmo, né? Então essa daqui era antiga Christensonella madida, né? Então hoje ela está como, se não me engano, maxilária madida, né? Mudou, já voltou para maxilária, né? Então é uma planta aí também, olha só, que maravilha, em plena floração. Uma outra planta que dei sorte de conseguir mostrar para vocês é essa daqui. É a Octomeria. Antigamente ela estava como Octomeria pinícola, né? Hoje ela está como Octomeria varminge. Então olha só a quantidade de flores que essa planta tem. Isso é o que é bonito das Octomerias, né? Pena que a floração dura muito pouco, mas olha só a quantidade de flores que tem nessa planta, né? Então essa daqui é a Octomeria varminge, né? Antiga Octomeria pinícola, né? Olha só que maravilha, né? Uma floração também plena. Uma outra planta que eu mostrei para vocês semana passada e hoje ela já está com mais flores abertas, né? É essa Octomeria. É uma Octomeria infracta, né? Então essa daqui é uma forma aí mais amarela, né? Então posso dizer até que seja amarela, mas é um bege bem clarinho, lembra bem um amarelo, né? Então olha só, cheia de flores também. E o que eu gosto muito das masdevalhas, né? Principalmente quando a gente fala aí de infracta, é a variedade que elas têm, né? Olha, essa daqui já é uma outra que ela é rosa, né? Olha só, ela é rosa, uma flor rosa. Então essa daqui acabou até caindo, que ela já estava, que eu acabei mexendo demais, mas olha só, é uma flor rosa, então ela é rosa, uma cor bem bacana, né? Então essa daqui é a Octomeria. Essa aqui é a Octomeria, não, Masdevallia, a Masdevallia infracta, uma forma rosa, né? Bem interessante. Deixa eu colocar ela aqui, essas duas, então a amarela e a rosa, mostrando essas duas. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui de diferente. Ah, isso daqui é bem legal. Esse daqui é o Pleurotalis, deixa eu ver se eu tenho uma flor aberta aqui, ó. Pleurotalis calceolaris, olha só. Com uma floração aí muito bacana. E o que é interessante, quando ele fica numa região onde que ele tem mais luz, né, ele acaba adquirindo essa coloração avermelhada nas folhas, né? Olha só que bacana, né? Olha, e ele fica com a flor já fica com uma coloração bem mais avermelhada. E aí o que você tem também? Você acaba tendo, quando você cultiva ela numa região que ela, é claro, também essa planta, ela estava numa região que tinha menos luz. Olha como que ela está, mais verde, totalmente verde, e a própria flor, olha, ela fica mais esmaecida. Olha só. Então vermelho também, mas mais esmaecido, não fica com essa flor, com a cor tão vinho, tão forte quanto naquela outra variedade, né? Então as duas são aí Pleurotalis calceolaris, tá joia? Vou colocar as duas aqui. Um outro Pleurotalis que está começando a florir, já aí dentro das micro-orquídeas, né? Então olha só, isso daqui é o Tribuloides, né? Então Pleurotalis tribuloides, ele é todo vermelhinho, né?
Vamos ver se eu consigo mostrar, porque ele é muito diminuto, né? Então aqui, ó, todo vermelhinho, então essas bolinhas vermelhas que vocês estão vendo aí, ó, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Essas bolinhas vermelhas são as florações, né? Então ele está cheio de botões, cheio de flores, né? As flores já estão abertas, né, na verdade. Então esse daqui é o Pleurothales tribuloides, né? Então, bacana aí também em plena floração. Tá joia? Gente, tem bastante, eu acabei exagerando, trouxe bastante planta, mas vamos ver se a gente consegue responder algumas questões. Eu vou entrar aqui primeiro no Facebook, vamos ver se a gente consegue pelo menos aí já responder algumas questões aqui do que a gente tem aqui para vocês. Deixa só carregar a página para ela dar uma atualizada. E aí a gente vê se a gente já consegue responder algumas coisas para vocês aqui. Bom, vamos lá. Advar. O Advar, ô Advar, tudo bom? Como é que você tá? O Advar, ele fala assim que ele usa calda de fumo e detergente diluídos em água, funciona muito bem. O Advar, lá de Minas, né, ele falou que ele utiliza calda de fumo e detergente diluído em água. Só depois eu vou te pedir uma ajuda, Advar, porque às vezes o pessoal fica curioso também. Ali também no Facebook, coloque como que você faz essa diluição, tá? Porque a gente tem que tomar cuidado também quando a gente vai utilizar o fumo, né? A quantidade que a gente vai colocar para a gente ferver, né? E ali a diluição que a gente faz, né? Passa pra gente essa receita ou coloca ali no grupo, porque isso vai ajudar muita gente também, tá bom? E isso é eficaz também, não tenha dúvida. Deixa eu ver aqui, só os comentários, se a gente consegue ver todos aqui. Parará, parará, parará. Tá, minha auxiliar não tá aqui, aí a minha auxiliar fica difícil. Vamos ver se eu consigo aqui entrar nos comentários. Não estou conseguindo entrar aqui nos comentários. Não sei se o meu... Vamos ver só se eu consigo. Não estou conseguindo, gente. Infelizmente aqui eu não estou conseguindo entrar nos comentários. Eles não estão deixando... Não estou conseguindo entrar em todos os comentários aqui para poder ver na barra de rolagem aqui como é que tá os comentários aqui. Eu estou travando, infelizmente a minha internet aqui ela está travando e eu não estou conseguindo entrar nos comentários. Infelizmente, peço a vocês aí, deixa eu só... a minha internet ela está muito fraca e eu acredito que seja por isso que eu não estou conseguindo entrar aqui nos comentários. Mas vamos ver aqui se eu mudo a internet, porque às vezes aqui a internet, como a gente tem alguns pontos diferentes, talvez seja essa questão também da minha internet aqui. Tá vendo? Minha esposa não está aqui, às vezes fica mais difícil de eu conseguir. Tá. Aqui já estou conseguindo. É normal, a Liana Ferreira, né? Ela está perguntando aqui se é normal manchas pretas na estele, né? Liane Ferreira, se é normal manchas pretas na esteles. Ô Liana, mancha preta na esteles é fungo, tá? E esse fungo é por excesso de umidade. Então você precisa ver como é que você está cultivando ela, ou no vaso, né, o substrato que você está utilizando, ou o excesso de rega que você está utilizando. A estélis, quando você começa a exceder muito na rega dela, acontece esse tipo de problema, tá? Normalmente o fungo acaba atacando a tua orquídea, né? Então isso é um cuidado que você precisa ter aí com relação a ela, né? Então veja aí muitas vezes esse excesso de rega que está acontecendo. Tá bom? Deixa eu ver aqui se a gente consegue achar mais alguma coisa aqui dentro do nosso... Tá. Do Facebook. O Instagram eu não vou conseguir porque eu não tenho a senha para entrar através para conseguir ver as perguntas.
Madalena Damas, é muito difícil acabar com os pulgões. Sim, Madalena, é difícil você eliminar eles, porque dependendo como é teu orquidário, se você tem outras culturas próximas, né, ele acaba vindo, como a gente falou, ou ele vem alado, através aí na época da reprodução dele coloca os ovos, ou ele vem pelo vento. Então é muito difícil, aí você tem que procurar aí como é que está as outras coisas ao seu redor, né? Que pode ser isso que está ocorrendo. E o pulgão, se você não eliminar a formiga que existe dentro do teu orquidário, você também não consegue, tá? Você precisa também eliminar a formiga, porque até uma curiosidade, tem muitas formigas que carregam os ovos do pulgão para dentro do formigueiro e cuidam deles. E quando eles eclodem, eles pegam esses pequenos pulgões e levam para as plantas. Então isso é uma curiosidade também sobre os pulgões. Então é preciso você eliminar os pulgões. Elas não só cuidam dele na planta, mas também quando ela cuida dos ovos também do pulgão. Então você precisa eliminar a formiga também. Tá joia? Viu, Madalena? Precisa fazer isso. Bom dia, vamos lá, devagar aqui, deixa eu ver, vamos ver se eu consigo ter mais normal manchas pretas na estéreo. Bom dia. Bom, Daniela, eu não sei qual foi a planta que você comentou, mas tira um print da tela e me manda que aí eu te dou a resposta. A Daniela perguntou qual que é que compram igual a esse, mas eu não sei qual planta foi que eu mostrei no momento que você perguntou, tá joia? A Madalena pergunta se tem algum jeito natural para acabar com eles, né? Ô Madalena, a questão de você acabar com eles tem a questão biológica, né? Você pode utilizar as joaninhas, algumas vespas, né? Mas isso é difícil da gente conseguir, tá? Às vezes você consegue isso em alguns sites de troca, você pode até conseguir. Ou utilizando o óleo de nim, que ele não é tóxico, né? Então você pode utilizá-lo também. Ou essa fórmula com detergente, são produtos mais naturais aí para você combater, tá joia? Deixa eu ver se eu consigo responder algumas perguntas aqui no Instagram, tá joia? O Leandro Santiago, como cultiva o Pleurothales tribuloides? O meu está parado, saiu um broto e estagnou. Leandro, o que acontece? O tribuloides, né, como outros Pleurothales, ele tem essa parte que ele, quando você mexe com ele dá uma estagnada. Tá? Isso é normal. Aí depois quando ele começa a desenvolver brotos, porque normalmente algumas plantas, elas só desenvolvem raízes novas com brotos novos. Então o que acontece? Se as raízes dela ali, quando você fez a divisão, ou quando alguém fez a divisão e mandou para você, pode ser que tenham matado ou tenham destruído parte das raízes. Então ele só vai começar a se desenvolver bem quando ele começar a soltar raízes de novo. Então você falou que ele já soltou um broto, então agora começa a cuidar dele bem, que ele vai começar a crescer, se desenvolver melhor, tá? É isso, tá? Mexeu, dividiu, o Pleurothales ele sente bastante. Você tem que dar o tempo para ele. E às vezes esse tempo vai de 1 ano a 2 anos, tá bom? Então não tem jeito, tem que ter um pouquinho de paciência, tá bom, Leandro? Vamos ver aqui, o Benedito, boa tarde, não é sobre minis, mas vou perguntar. Minha Cattleya luteola vem apenas um botão por vez, apenas uma flor por ano. Então ele está falando sobre o Benedito, Benedito. Então ele está perguntando sobre a Cattleya luteola, tá? Luteola, Cattleya luteola. Então o que acontece? Normalmente, quando a gente fala de floração, tá? A planta, a Cattleya, mesmo que seja uma Cattleya, ela demanda muita energia para soltar uma flor, tá? Então o que acontece? Quando ela demanda muita energia para soltar uma flor, às vezes ela precisa gastar muito. Então você precisa ver como é que está o enraizamento dela, tá? Se o enraizamento dela está bom, e a questão também, o substrato e a adubação que você está utilizando para ela, tá? Então muitas vezes ela prefere guardar essa energia para continuar a vida dela e o desenvolvimento dela. Muitas vezes quando o alimento é escasso, então ela prefere segurar um pouco isso do que dispensar isso na floração.
Tá joia? Então veja aí o que está acontecendo, dá uma olhada no substrato, dá uma olhada como que está a sua adubação com relação a essa planta, que pode ser alguma coisa desse tipo. E a outra questão também é luminosidade, tá? Então catleias normalmente gostam de um pouco mais de luminosidade, tá bom? Então veja isso, tá bom, Benedito? Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo ver mais alguma... Ah, tá. A Teca está perguntando aqui, se o Azact você dissolve como para as micro, como manda a embalagem? Então eu vou passar para vocês que a Teca está me perguntando a diluição do Azact, como é que eu utilizo, tá? O Azact, normalmente, mesmo o que eu utilizo é de 1,5 ml a 2 ml por litro de água. Tá? Eu faço essa diluição no Azact, então de 1,5 a 2 ml por litro, mesmo para micros, tá bom? Tá ok, Teca? Vamos aqui, José Luiz, como funciona muito bem, parará. Aqui é o Facebook, vamos ver aqui se eu consigo chegar no Instagram, gente, vamos lá. Senar... Orquidário Santiago, quando o seu orquidário ficar pronto, irá reproduzir micros brasileiras e pensa em híbrido, qual você tem desejo de fazer? Orquidário Santiago, sim, né, quando eu tiver o orquidário eu já tenho isso em mente, a gente já tem até já começando a reprodução de algumas espécies, né, e algumas espécies brasileiras são bem interessantes e precisam dessa atenção. Híbridos, não é minha praia. Tá? Não descarto, quem gosta, ótimo, né? Tem mercado para tudo, mas eu gosto mais de espécies, eu não gosto muito de fazer cruzamentos de espécies, eu prefiro mais as espécies puras, tá bom? Então eu prefiro não fazer híbridos, tá? E no caso das espécies brasileiras, tem algumas que a gente precisa ter atenção, tem o Pleurotalis matilda, que ele tá assim, praticamente existe em alguns lugares muito restritos do Rio de Janeiro, né? A gente tem alguns pleurotários, algumas octomélias, a leofolha, que também que praticamente está extinta aí, foi muito coletada, o habitat foi destruído, então a gente precisa reproduzir essas espécies, sim, porque pelo menos aí a gente tira esse peso da coleta e a gente começa a ter essa planta aí à disposição no comércio. A própria Sophornis coccinea, o ambiente dela está sendo muito castigado e a gente está perdendo muitos ambientes dessa espécie, né? Não só da coleta, mas também a destruição do ambiente. Então a gente precisa reproduzir essas espécies, sim, tá? E isso é um dos objetivos que eu tenho com o meu orquidário, tá ok? Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo ver mais alguma pergunta. Gente, se eu não responder a todos, peço desculpa, porque como eu falei, hoje eu estou sozinho, aqui minha esposa não está comigo, então... tá, isso já respondi para você. Importados com isso, o preço fica mais em conta ou não? O próprio Orquidário Santiago está fazendo assim, quando a gente reproduz plantas, né, o preço fica mais em conta? Sim, não tenha dúvida disso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui que eu possa dar um exemplo para vocês. Essa planta aqui, Encyclia bractense. Tá? É uma planta que hoje no comércio ela é barata, mas ela já custou mais de 200, 300 reais. Tá? O Ascocentro miniato, né? Ele já chegou, o miniato alba, tá? Ele já chegou a custar aqui no Brasil 100 dólares. Tá? 100 dólares já chegou a custar aqui no Brasil. Tá? E hoje você consegue comprar ele a 120 reais, que se a gente for transformar isso em dólar, não dá aí 15 dólares. Né? Então, isso acontece mesmo, tá? Diminui o preço e muito. Bom, bom. Deixa eu ver aqui no Instagram. Bom, gente, peço aí para vocês a compreensão, né? Que hoje, como eu estou fazendo aqui sozinho, pode ser que eu tenha pulado alguma pergunta. Se eu não respondi, deixa lá nos comentários ali no Instagram, deixa ali no direct que eu vou responder depois, e no Facebook deixa no Messenger, fica mais fácil. Se você preferir, entre no
meu WhatsApp, que é o 11 99187 8965, que durante a semana aí eu procuro responder para vocês. Tá joia? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente possa ajudar vocês. Bom, bacana. Bom, gente, é isso, tá? Tá, Luciane. Tá, Luciano aqui, deixa eu só me responder, tem duas perguntas aqui. Os produtos químicos no combate aos pulgões são mais agressivos nas micro-orquídeas do que nas orquídeas grandes, ou pode usar da mesma maneira? O Luciano, essa pergunta é interessante, viu, Luciano? Ele está perguntando se os produtos químicos são mais agressivos nas micro-orquídeas do que nas orquídeas grandes. A agressão é a mesma. Tá? Tanto numa orquídea grande como numa orquídea pequena. O que acontece? A orquídea pequena ela é menos resistente, ou seja, as micro-orquídeas são menos resistentes a esse defensivo químico. Então, normalmente, dependendo, quando a gente fala um pouquinho aí de alguns inseticidas, a gente tem que tomar cuidado, dilui um pouquinho, diminui um pouquinho a dose, mas não nada muito agressivo, não nada muito, como que eu posso dizer assim, você não precisa nem mexer muito na dose, só toma muito cuidado para que você não tenha aquela aplicação, como que eu posso dizer, a aplicação da mistura para eficácia do inseticida, ou seja, do NIM, do inseticida ou qualquer outro agente químico, a diluição é a mesma, porque se você mexer na diluição, ele deixa de ser eficaz, ok? O inseticida é isso. O que você tem que tomar cuidado é a forma de aplicação, tá? Então, se você evita ficar aplicando muitas vezes e com frequência, vou aplicar toda semana, vou aplicar cada 15 dias, vou aplicar todo mês, toma cuidado com isso. O que vai interferir muito na questão dos agentes químicos, né, na questão do combate ao pulgão, é a frequência. Toma muito cuidado com essa frequência muito repetitiva com esses produtos, tá joia? Essa é a questão, não mude a diluição, porque ele vai deixar de ser eficaz com relação à praga que você está combatendo. E o que vai acontecer? Essa praga pode se tornar resistente a esse agente químico. E aí a coisa ela fica muito enrolada para a gente poder combater no futuro. Tá ok, o Luciano? Tá ok, Luciano? Leandro Santiago, boa tarde. Vamos ver se eu consigo aqui, tal. Bom, gente, eu acho que eu consegui responder bastante coisa aí, tá? Como a Floéfila... o José Luiz tá falando que ele precisa de ajuda, como a Floéfila paulense, Floéfila paulense, agora tá como alcentera, tá? Mudou. Mas José Luiz, me manda pelo Instagram, pelo Messenger, pelo Direct, que depois eu dou uma olhada, mas me manda foto e me passa qual é a dificuldade que você está tendo. Tá ok, José Luiz? Deixa eu ver se tem mais um uso. Caudal Advice já foi. Bom, gente, eu acredito que é isso. Tá joia? Peço a vocês aí que se ficou alguma dúvida, alguma questão sem responder, me mande no caso do Instagram, mande no direct, no caso do Facebook, mande no Messenger, que fica mais fácil de eu localizar a tua dúvida. No caso aí também, se preferir, pode me mandar pelo WhatsApp, 11 99187 8965, e também, caso vocês queiram, também convido vocês a fazer uma visita no meu orquidário, orquidarioRobertoMartins.com.br. Agradecer a visita da Liane ontem aqui, esteve fazendo uma visita no meu orquidário, tá joia? E um grande abraço para vocês e um ótimo feriado, tá bom? Um grande abraço, gente, até semana que vem.